influência dos fatores psicológicos sobre a saúde. E eu vou adotar, a gente vai explicar um pouquinho sobre a visão filosófica do ser humano, de tal forma que a gente compreenda por que a psique humana vai influenciar na parte física, entendendo uma constituição do ser humano de maneira mais ampla. Porque muitas vezes a gente compreende o resultado de um processo que começou já nos planos que a gente considera planos mais sutis do ser humano. Porque a gente tem o corpo físico, tem as nossas emoções, os nossos pensamentos e ainda algo mais que nos liga com elementos que são universais, que seriam esses princípios humanos que estão para além do pensamento, inclusive. E a gente vai encontrar nas tradições sempre essa relação. E depois eu vou passar um pouquinho sobre um sistema que eu acho bem completo, que é da medicina chinesa, que dá para a gente coisas bem objetivas, bem práticas, para a gente poder compreender um pouquinho o funcionamento dos órgãos e, ao mesmo tempo, o tipo de emoção, o tipo de comportamento, de atitude diante da vida que reflete num determinado órgão, porque a gente teria sempre uma forma de adoecer. Cada um de nós, quando adoece, tem alguns órgãos que são afetados. É claro que a gente não vai descartar aqui fatores genéticos, fatores que sejam circunstanciais que determinam essas doenças, lesões, enfim. Tem, é claro, toda uma série de causas que são realmente causas objetivas das doenças. A gente vai procurar ver a suscetibilidade, porque às vezes várias pessoas entram em contato com um tipo de patógeno até externo, né? A gente tem um monte de pessoas aqui. Se tem uma pessoa muito gripada, nem todo mundo vai ficar gripado, ou seja, às vezes a nossa resistência vai variar. E por que variou? Não é só um fator físico. Por que a gente está mais sensível a determinado tipo de doenças? E é isso que a gente vai compreender um pouquinho, para que a gente possa, nós mesmos, nos conhecermos melhor. Por isso que é um tema bastante filosófico, porque à medida que a gente conhece também manifestações mais concretas, às vezes fica mais fácil da gente se compreender melhor, porque às vezes é difícil admitir determinados tipos de atitude, pensamentos e comportamentos que deterioram a nossa vida, que são ruins. Mas quando isso manifesta objetivamente, em forma de doença, de dores, a gente acorda mais, né? Ah, realmente isso aí existe. E talvez dessa maneira a gente possa chegar a uma compreensão do que deve ser feito, quais são as virtudes. Então a gente vai apresentar as causas e também as virtudes que deveriam ser trabalhadas, como transformar esse comportamento distorcido em algo que seja positivo e possa ser trabalhado, não só para que a gente não tenha doenças físicas, mas para que a gente realmente viva melhor e tenha uma postura melhor diante da vida. Eu trouxe aqui o nosso símbolo da medicina, que é bastante antigo, mas nem todos sabem por que existe esse símbolo, que é o famoso caduceu de Mercúrio, que são essas três serpentes enroladas, né, e um eixo central. E aqui a gente tem uma representação do que significa isso. Essas palavras são de origem grega, representa as três partes do ser humano. A gente tem aqui soma, que representa a parte física, psique, que representa as nossas emoções e também os nossos pensamentos, e nous, que representa a essência do homem, a parte de pensamentos elevados, sentimentos elevados, a espiritualidade humana. Então a gente teria aqui os três mundos, só que nem sempre esses três mundos estão alinhados. Muitas vezes nós temos sonhos mais profundos que não são vividos emocionalmente e temos pensamentos mais voltados para o mundo material. Então a gente tem três mundos que não se harmonizam e isso vai gerar no ser humano uma série de doenças.
Porque a gente vai ter aqui no caduceu esse eixo central. Por que que então o símbolo da saúde ele vai ter não só os três mundos, mas um eixo que centralizou, que harmonizou, que alinhou os três mundos, de tal forma que os nossos sonhos, a nossa essência esteja em coerência, em conformidade com o que a gente pensa, com o que nós sentimos e com aquilo que nós fazemos do ponto de vista concreto. Aí seria a harmonia completa do ser humano quando ele alcançasse esse equilíbrio total, uma coerência plena. Por isso que esse símbolo muito antigo. E a serpente, que era usada, ao invés de simplesmente usar as esferas, se usava as serpentes porque era um símbolo de sabedoria, de domínio das leis desse mundo material, de tal forma que pudéssemos harmonizar, ajudar as pessoas a encontrar esse caminho do equilíbrio. Embora seja um símbolo usado bastante, antigo, a gente não sabe o que ele significa. Então, a verdadeira saúde é esse equilíbrio, não só físico, mas emocional, mental e espiritual do ser humano. E as doenças a gente entenderia, então, de uma forma muito mais ampla. A gente não está doente só quando apareceu fisicamente uma